Fala galera, sejam bem-vindos a PQP, Performa que Pode. Eu sou o Leonardo Tristão e depois de alguns episódios estou de volta aqui com o meu grande amigo e head de inovação da Performa, Léo Pinheiro, recebendo uma convidada. Cara, pela primeira vez na vida, estamos recebendo alguém que está irritadíssima com a gente, né? A Carol Pazinato, que é a especialista em inovação e gestão de mudanças da EPTV. Carol, muito obrigado de estar aqui com a gente. Achei muito legal você ter aceitado o nosso convite aí da gente trocar essa ideia. E eu acho que a gente deveria começar falando por que você está irritada com a gente. Vou começar compartilhando uma história antiga. Boa. Porque a galera acha que o pessoal da inovação é muito vibes, tranquilo, tchelelê. E não, a galera da inovação é pilhada, independente de como trabalha com inovação. E eu sou muito pilhada, muito. E eu sou a pessoa do processo, sou a pessoa que gosta, assim, não, se eu vou falar amanhã, eu preciso ter uma pauta, eu preciso ter os temas e trazer dados, informações, se bobear, até trago os negócios impressos aqui, né? Em época de fake news, as coisas são importantes. É bom ter referência. É. E eu sou muito maluca nesse sentido, né? E aí eu falo assim, gente, mas peraí, que informação que eu vou levar? O que eu vou falar? E aí eu vou entrando nas minhas pilhas e paranoias. E eu achei muito legal o story que você postou. Gente, ó, vamos pensar, né? Achei mó da hora, mas brincadeiras à parte. É porque eu uso stories porque eu tô falando comigo, na real, nos meus stories. Entendi. E aí as pessoas estão só vendo ali minha maluquice e minha piração. Então, Mas não leva as coisas a sério. Não, mas eu achei engraçadinho, você viu, a gente brincou, a gente já quase que gravou um podcast fora do ar aqui, né? Sim, O papo já fluiu muito bem. Tem uma ideia de negócio. Eu achei super legal, Guarda que a gente desenvolve. Já vamos começar com uma ideia de negócio. É que nem assinaturas pra ver o backstage, pra ver os papos malucos que Mas rolam. já quero dar um recado pra galera. Você lembra do que a gente sempre conversa. Se inscreve aí, mano. Né? Clica aí no sininho, ativa as notificações, lembra de compartilhar o conteúdo, lembra que lá no Spotify agora também dá para postar suas opiniões, porque isso ajuda a aumentar a relevância do canal, dividir a informação com mais gente, porque o nosso objetivo aqui é exatamente esse, compartilhar informações. O pessoal pode mandar pergunta? Então, pode, mas a gente, como não é ao vivo, Carol, o que acontece? As perguntas que a gente recebe direcionadas para um episódio, a gente coloca nos comentários e depois procura o entrevistado para ele responder. Legal então, isso. Pode mandar, só que a resposta é assíncrona. Tá. Né? Vem a pergunta e depois de um tempinho a gente acaba tendo a resposta. Mas eu queria rapidamente, Carol, só você contar um pouquinho da tua jornada até aqui. Rápido, porque a gente tem muita coisa para falar de presente. Tem. Mas E vamos futuro. falar um pouquinho de passado. Boa. Cara, Carol, Com vocês dois na mesa, eu acho que a gente vai falar mais de o papo futuro. vai ser Mas é legal a gente olhar o passado para saber como é que a gente chegou até aqui, né? Então, eu nunca soube direito o que eu queria fazer da vida, né? Porque eu sou essa pessoa... sempre fui incomodada, sempre fui a revoltada, a ovelha negra da família, a pessoa esquisita, né? Inclusive sigo sendo assim até hoje, é que hoje eu lido melhor com isso e tá tudo certo. Mas eu nunca soube direito o que eu queria fazer. E quando eu comecei a trabalhar, assim, inovação, e até quando eu decidi o que eu queria estudar na faculdade, inovação não era um tema, assim, né? Eu acho que estava começando a desenvolver um pouquinho mais, porque a galera acha que eu sou novinha, eu tenho 33 quase, então dá uma enganada. Hã? Sério? Eu tenho 33, vou fazer 33 esse ano. E aí eu nunca soube direito, né? O que eu vou trabalhar, o que eu vou fazer? Eu flerto muito com carreira acadêmica, tanto é que hoje eu trabalho muito com desenvolvimento, capacitação, né? Dentro da empresa. Então, a minha carreira ela foi toda completamente aleatória. Então, eu já fui auditora contábil, e isso me ajudou muito em questão de entender os processos. E essa minha aflição de querer tudo muito estruturado, organizado e tal, me ajudou nisso. Mas depois eu não queria mais, porque contabilidade é muito chato. Sem nenhum desrespeito a quem trabalha com contabilidade, mas, ai, gente, é difícil. É difícil. Não fluiu, não deu um match. Você ouvia muito, isso não funciona aqui.
isso não é pra cá, isso não dá certo aqui, Então, deixa mas isso pra se lá. fosse só na contabilidade, tava bom. O problema é quando você começa a ouvir de outras áreas que deveriam, né? Não Mas falar não. isso. Vamos não entrar nesse ponto polêmico, mas tudo bem. E aí depois eu decidi que eu queria outra coisa, não sabia o quê, e aí surgiu, eu nem lembrava que eu tinha me inscrito por um trainee numa farmacêutica aqui da região. E eu passei nesse trainee, fui para uma área de performance, então uma área muito de dados, que tinha muita relação totalmente, assim, VBA, macro, Excel, todas essas coisas que vocês podem imaginar. Aprendi muito lá, em diversos sentidos, mas eu olhava e falava assim, gente, mas não é isso, eu tô extremamente infeliz. E aí, eu tinha um gerente na época que falava muito de inovação. E eu falei, cara, mas isso me parece interessante. E eu falei, acho que eu vou começar a pesquisar. Então, em 2018, 2017, eu comecei a estudar inovação, me apaixonei, me encantei. E em 2020, em fevereiro, eu pedi demissão para focar em inovação. Então, eu fiquei um tempo só estudando, e aí veio a pandemia. Nossa, foi meio desestruturada essa minha transição de carreira, foi meio maluco. Fui meio na louca. A gente tava, porque eu fiz a mesma coisa, eu botei minha carta de demissão no dia 18 de março de 2020. Pois bem. Cara, vocês são muito parecidos, cara. Já que é pra pular, bora. Mas assim. E aí foi muito maluco. Mas foi muito bom, porque eu consegui de fato focar em estudar. Porque inovação não é só você sair fazendo as coisas na louca. Você tem metodologia e você tem que conhecer as metodologias. Sim, deve Você fazer tem as que. coisas na louca, né? Você pede demissão no início da pandemia e vai. Não, Mas assim. não, é que assim, a Mas gente Não, tem é que não tava dando mais atitudes- pra sustentar. E tem a ver com a jornada. Tem, né? Tipo, tem. chega um momento. Vou defender o meu lado. A gente tem atitudes agudas. Ó, Tem- coragem. Eu não sei se vai dar pra coragem, ver, mas eu tenho coragem tatuado aqui. Atitudes agudas. Porque é isso. Entendeu? É isso. Você a gente sabe, tem o atitude. mindset de inovação, ele tem muito a ver com coragem, né? Tem. Sim. O mindset de inovação, muito... Aliás, o mindset de agilidade, de inovação, né? Para mim, um dos principais pilares é a coragem, né? Não E tem... gestão da mudança não tem também. jeito, sim. Tudo se conversa ali. Uhum. E aí eu fiquei um tempo só estudando, né? Só estudando, né? Eu cheguei em épocas a fazer 9 cursos de uma vez, e assim, foi um negócio bem intenso. E em agosto eu consegui agosto de 2020, consegui meu primeiro emprego de fato com o título de inovação, Que legal. como consultora de inovação. E por conta desse trabalho, eu consegui outros empregos e hoje eu tô dentro da EPTV, dentro, inclusive, da parte de RH, que foi uma mudança recente que eu fiz aí na carreira. Eu saí da área de inovação Uhum. para continuar trabalhando com inovação, mas com outras abordagens. Abordagem do design organizacional, com muito foco em cultura, em gestão da mudança, né? Por isso que eu brinco, né? Uma nova transição de carreira, né? Mas que tudo se conversa, são todas ferramentas muito úteis para gente chegar onde a gente quer chegar, Uhum. né? Perfeito. E agora você está trabalhando, né, como a gente já tinha batido um papo, com gestão de mudança Isso. também. Também. E como você acha que essa questão da cultura organizacional afeta o teu trabalho em gestão de mudança? Nossa, afeta muito, porque assim, quando a gente fala de cultura, a gente fala muito de como as coisas funcionam, né? Uhum. E desde quando eu tava na consultoria, eu lembro de um papo que eu tive com um gestor meu e eu falei assim pra ele: eu quero trabalhar com inovação e cultura, porque eu vejo que as coisas não podem andar separadas. Não dá pra você simplesmente falar pra galera inova, sem olhar pra pontos da cultura que impactam o engajamento das pessoas com as iniciativas de inovação. E hoje eu tô conseguindo fazer justamente isso. Então, quando a gente fala de uma mudança, né? Primeiro a gente tem que pensar mudança, mas mudança para onde? Para quê? Afeta quem? Qual o papel dessas pessoas nessa mudança? E tudo isso a cultura permeia. Porque o que é cultura, né? A gente não define o que é cultura e a gente erra muito nisso. Porque a cultura, ela é tudo que a gente faz no nosso dia a dia. São os acordos que a gente tem, acordos que às vezes a gente está ciente e acordos que a gente não está ciente, né? Acordos tácitos e não tácitos. São os processos e como a gente pensa processos ou não pensar processos também, né? E tudo isso está dentro desse escopo do design organizacional. Então eu comecei a perceber essas coisas e eu falei, se a empresa quer mudar de fato, a gente precisa olhar para isso. E a gente precisa, de forma muito estruturada, processual e intencional, olhar para essas questões da cultura. Pensar como estão os nossos processos, como está a distribuição de poder, como está a distribuição de autoridade. Tudo isso está fazendo sentido para essa mudança que a EPTV quer fazer?
E eu sei que. Eu sei porque eu tô lá, né? Então, então eles querem ser uma empresa mais inovadora, eles querem ser uma empresa que dê mais autonomia para as pessoas, e tudo isso conversa com inovação, conversa com agilidade, né? Só que a gente tem que ter esse olhar pragmático de parar de falar de cultura de uma forma abstrata e falar de cultura de forma mais estruturada, Prática, no dando dia. nome. Prática e no dia a dia. Exato. Tangível. Essa Sim. questão da cultura, a gente tem um exemplo legal do tipo, que traduz muito quando alguém me pergunta, mas tá, o que que é cultura? Tem um cliente nosso que, cara, ninguém sabe como surgiu. Que é o seguinte, no dia do seu aniversário, você tem que levar chocolate para a empresa. Vocês têm lá, toda empresa tem uma Ó, A tradição. gente leva bolo. É, Não, bolo, essa tradição empresa, do assim, bolo. você levava um chocolate, porque todo mundo ia na sua mesa te dar parabéns e tudo, e você dava um chocolate. Cara, ninguém, quando você era contratado, te explicava isso. Do Aham. tipo, ó, no onboarding, sabe? Ó, no dia do seu aniversário, você precisa trazer chocolate. É. E era um negócio, E a nada gente já de- contou essa história aqui. E nada de chocolate ruim. Tem que Cara, ser chocolate... e era um negócio que do tipo assim, as pessoas faziam aniversário, elas chegavam pra trabalhar, alguém vinha dar parabéns, puta, esqueci de chocolate. E saía correndo pra comprar. Uhum. Porque aquilo do tipo assim, ó, isso é a materialização do que é cultura numa empresa. Ninguém te Exato. avisou isso. Isso não veio do RH, não Uhum. veio dos diretores, não veio do chão de fábrica. Isso veio do meio. É. Alguém fez, alguém repetiu, isso gerou um efeito positivo que engajou a equipe de uma determinada maneira, que virou a cultura da empresa, entre outros pontos maravilhosos. Aliás, esse cliente é um que tem vários pontos de cultura da empresa que sempre me chamaram muito a atenção, inclusive um cliente que foi muito importante para a gente no início da nossa carreira, porque a gente aprendeu muito de cultura forte lá dentro, Aham. né? Não vou falar que é a De Pascoal para não ser antiético, Entendi. né? Então eu prefiro não citar o nome do cliente, mas é um cliente que eu aprendi demais. Parte da cultura da performance a gente formou lá dentro, vendo o quão forte era a cultura deles, né? Sim. E isso conversa muito com gestão de mudanças, né? Exato. Porque é justamente isso. Às vezes a gente quer mudar e a gente dá direcionamentos extremamente generalistas, que é um Uhum. problema que tem na inovação também, né? Que nem assim, a gente quer inovar para agregar valor. Mas que valor você quer agregar? Tem isso também, Qual o tipos de valor. motivo? Qual o Exato. motivo? Quem? Pra que você quer agregar? Comece Né? pelo porquê. Por quê? Por que você quer fazer Exatamente. isso? Explica por quê. Sim. Pra entender se ele fez uma ponte errada, porque normalmente as pessoas fazem pontes erradas. Ele tem uma necessidade, aí ele vai lá, cria uma ponte e fala assim, é inovação, tá, mas qual que é o problema? Aí ele fala assim, Uhum. não, mas, cara, quem disse que isso aqui que você tá achando resolve isso? É por isso que eu detesto. Ai, eu vou quebrar um paradigma aqui da inovação. Eu detesto caixinha de solução, caixinha de ideia. Eu quero caixinha de problema. É. Porque é tudo parte do problema. Então Sim. não vamos falar de caixinha de ideia. Gostei dessa, Sabe? né? Eu não Caixinha de gosto. problema. É, Você tem, é que as empresas mais velhinhas, elas têm caixinha. Onde eu estava, Era de anteriormente, ideias, né? era de acrílico, tá? Caixinha de ideia. De ideias, Era é. uma fritinha que a secretária imprimia, a gente colocava lá dentro. Era então. Cara, de caixinha de Mas, ideias. mas a ideia, porque as pessoas, é justamente isso que você falou, elas dão uma ideia. Mas assim, o que você quer com essa ideia, né? Uhum. Então eu quero caixinha de problema. Independente se é uma caixinha física, tanto faz, mas eu quero falar de problema justamente por conta disso, né? E aí, voltando Eu pra essa. posso melhorar? Me Pode. conta o problema e Isso. por que ele te incomodou. Isso. Porque aí que que é tá a ponte. importante, Porque o né? fio condutor é por que que ele te incomodou. Me fala um Exato. problema e o motivo pelo qual ele incomodou a sua pessoa de tal maneira que você falou, não, eu vou escrever. É. Eu vou escrever. Porque, e sabe por quê? Um outro negócio que eu fico prestando muita atenção. Eu gosto de gente que reclama, porque quem reclama se importa. E quem se importa consegue fazer mudança. Uhum. Então, é verdade. Sim, Porque se a pessoa eu tô rindo porque são coisas que eu ouço dentro de casa. Do tipo, assim, parece que você trabalha lá com a gente. É. Ó. Mas é isso. Fit então- cultural, check. Pronto. É. Próximo. Chama a Thalia. Thalia, já temos a primeira Mas etapa. Mas é isso, sabe? Porque às vezes a galera fica falando muito assim, não, tem que agir. E isso, inclusive, pra gestão da mudança. O pessoal às vezes fala assim, a gente quer mais solução, tarará, quem resolve o problema. Mas espera, vamos falar primeiro do problema, então? E uma das coisas que eu faço muito lá, até pra entender essas dinâmicas, porque isso que você falou do chocolate no aniversário, é um acordo não Não tácito. tácito, é? Né? Porque muito do que a gente faz está influenciado por coisas que simplesmente acontecem e viram essa rotina e ninguém para prestar atenção.
Então, quando a gente quer fazer uma gestão da mudança que tem mais chances de dar certo, que não é simplesmente um processo que você chama uma consultoria para fazer, nada contra chamar uma consultoria para fazer, mas quando é um processo frio, que não se preocupa em olhar de fato as minúcias ali daquelas pessoas, daquelas áreas, né, do porquê que as coisas acontecem como acontecem. Vou dar um exemplo aqui só para tangibilizar um pouquinho mais. Quando a gente fala de pessoas desmotivadas, a gente quer tratar a desmotivação e a gente cria ações XPTO para deixar as pessoas mais motivadas. Mas a Mas a gente pessoa tá... desmotivada é sintoma. Exato, exato. E aí Mas isso me aí vem a incomoda. outro problema. Mas ela sabe qual é ela? Sabe qual é a raiz do sintoma dela? Às vezes ela não Ela sabe. nem ela sabe. E às vezes tudo bem. E aí a gente vai investigando e criando hipóteses Uhum. para tentar resolver. Mas muito do que eu faço como gestão da mudança e com esse histórico de inovação, né? E até outras coisas meio aleatórias, mas que no final tudo se encaixa, tipo processo e tal, né? Essa visão mais analítica, estruturada. Apesar de eu parecer meio maluca aqui, abrir vários parênteses e não fechar nenhum e tal. Tranquilo. É, Mas ela é Tranquilo. voltada a dados. Aí, ó, vocês que estão ouvindo, até já me desculpa se eu não terminar algum raciocínio, vai dar tudo certo. Mas, assim, é justamente isso, é perceber essas relações e tentar entender. Dessas tensões que a gente está notando que atrapalham, de certa forma, o caminhar dessa mudança que a gente quer fazer, Uhum. como que a gente trata de forma muito específica para cá? Então, por que dentro de determinada área da IPTV as pessoas estão desmotivadas? E aí eu começo a mapear os loops, né? Que são justamente essas coisas que ficam acontecendo, essas situações que sempre estão ali presentes e ninguém consegue resolver, né? Uhum. Por exemplo, vou dar um exemplo bem genérico, assim, né? Decisões que são tomadas considerando apenas a alta liderança. Aí essas decisões decidiu que vai fazer um projeto de um jeito ABC. Aí esse projeto vai descer para o time executar. Só que o time tem conhecimentos que a liderança não tem. Nossa, perfeito. Porque faz parte, porque a liderança tá cheia de reunião. Que não é o papel dela saber executar. Também, É. né? Mas aí a gente tem que fazer esse meio de campo. Então, como que a gente pensa em projetos melhores que tenha a visão de quem vai executar, mas tenha o direcionamento estratégico da liderança? Colaboração. Exato. E nesse ponto, eu dou tipo assim, ó, pra mim, de novo, eu como líder de um negócio hoje, né, até pela característica do negócio, como nós empreendemos, então a gente montou a empresa do zero, durante muito tempo eu participava da execução dos projetos, né? Apesar de hoje não fazer mais isso. Você tende a querer que as pessoas façam as coisas do seu jeito. Essa é a tua zona de conforto. Por quê? Como líder, se alguém estiver fazendo alguma coisa do meu jeito e sair do controle, eu consigo ir lá e ter pelo menos o mínimo de capacidade de contribuir. Uhum. O problema é que se você determina no nível estratégico como o nível tático vai operar, você deixou de deixar os caras criarem. Você está sendo no mínimo prepotente, né? De achar que o teu jeito é o melhor. Né? Não é melhor você passar... Ó, eu preciso chegar aqui. Divirtam-se. Né? Enjoy the journey. Né? Então, curte aí. O resultado é esse. A gente precisa chegar aqui. Né? Total. E se a gente tiver algum impedimento no meio do caminho, pô, vamos dar a mão e remover. Né? Porque vai ter. Não, sempre. Né? Qualquer que seja o meio de execução. Né? Para mim, ó, de novo, né? Você citar para mim assim, ó, a liderança dizendo como executar, isso para mim é sintoma. Tem alguma coisa na liderança que tá incomodando, que fala, cara, vamos direcionar o time. Porque como líder, é melhor eu deixar a minha equipe trabalhar. Até porque eles são melhores do que eu em execução. Não tem jeito, né? Porque eu, pelo menos, quando vou tomar uma decisão, eu recorro ao time. Não interessa a posição do cara. Até um nível operacional. Tem muitas vezes eu chamo para reunião o cara que tá lá no cliente. É ele que sabe a temperatura. Muito mais do que eu, que tô no ar-condicionado lá, conversando, 2 executivos conversando, só que tem algumas camadas aí, por menores que sejam, existem, e a galera que tá lá no chão de batalha trocando tiro. Aí você fala, cara, eu preciso ouvir esse cara. Sim, né? precisa. Mas é justamente isso. Então a gente entende, a gente vê um sintoma que ele é mais dolorido. E a gente começa a estudar esse sintoma para descobrir o que pode estar gerando isso. E a gente começa a mapear tudo isso
E depois eu vou até ver se eu mando um que eu desenvolvi pra vocês. De repente a gente coloca aqui na tela, assim. Ou de repente não, né? Tô criando A gente pode coisas colocar aqui, nos ó. comentários. A gente pode colocar nos É comentários. que o visual é muito legal, porque começam a criar vários círculos, assim, e você começa a ver como um ponto se relaciona com o outro. Legal. E aí você vê, poxa, desse ponto aqui, ó, dessa situação, estão saindo várias setinhas. Então isso até já ajuda a direcionar que tipo de ação eu tenho que ter. Porque às vezes eu tô vendo que a galera tá desmotivada e eu vou automaticamente querer, sei lá, fazer uma festa ou fazer a noite da pizza, sei lá, fazer qualquer coisa assim que a gente acha nas primeiras buscas do Google. É, a noite da pizza é maravilhoso. É, sei lá, uma coisa. Só que na realidade, se a gente parar pra colocar uma lente ali de forma muito específica naquele time, naquelas pessoas, naquelas tensões, a gente vê que de repente não. De repente a gente tem que, tipo, dar um treinamento porque o time tá sobrecarregado, porque estão usando uma ferramenta que nunca ninguém teve nenhum treinamento pra usar aquela ferramenta. E tá gerando Faz muita todo confusão. sentido. Nunca abriu uma oportunidade pra falar que eu não sei usar. Exato. E aí, quando você vê, é uma coisa tão simples como a pessoa não se sente livre pra olhar pra cara das pessoas e falar assim: olha, eu fiquei com dúvida, eu não sei usar. Você pode repetir? Sim. E aí, como ela não tirou esse primeiro impeditivo, ela foi construindo um castelo de cartas. Que de repente cai, desmorona. Exatamente. Eu queria voltar um pouquinho naquela discussão que a gente estava tendo da cultura organizacional para fazer uma provocação para todo mundo, acho que até para mim, porque eu sinceramente, eu já confesso a vocês que eu não tenho opinião formada sobre o assunto, né? Mas eu gosto de ouvir pessoas acerca desses temas um pouco mais polêmicos. Vocês acham que dá para criar uma cultura organizacional? Tipo, uma área pegar e falar assim, vou criar uma cultura organizacional. Eu tenho uma visão. Então, não, Eu tenho uma visão. do tipo assim, porque eu já vou começar falando, na minha visão, a criação da cultura, ela é um reflexo de ações que vão acontecendo no dia a dia. Então, se a gente quer começar a mudar uma cultura, eu acho que não são com palestras, são com ações. Para que essas ações comecem a permear a organização de alguma maneira e isso vá se refletindo aos poucos. E eu entendo que uma mudança organizacional, a criação de uma cultura, ela não é algo para um ciclo de KR, por exemplo. Não. Né? Eu não vou levar 3 meses para mudar a E cultura. algo constante. E qual a opinião de vocês? A gente consegue criar uma cultura? Posso fazer algumas perguntas em cima disso? Pode. Né? Porque assim, eu acho muito difícil criar uma cultura, porque a partir do momento que você tem pessoas interagindo, você já tem uma cultura, né? Então, eu acho que a gente primeiro tem que reconhecer essa cultura que já existe ali, talvez ela esteja muito incipiente ainda, mas eu não sei se eu acredito muito em criar uma cultura, ainda mais dentro de uma organização que já existe há algum tempo. E aí, tem uma coisa que me incomoda muito nisso, e eu já não vou responder sua pergunta de forma tão direta, desculpa. Eu vejo muita gente querendo copiar culturas. Então, sempre que me falam de criar cultura, de mudar a cultura, uma das primeiras coisas que eu pergunto é: por quê? O que você tá querendo, seja para criar uma cultura X, tal? Porque eu percebo que sempre que alguém fala de criar cultura, ou vai para esse lado, é porque tá querendo copiar uma cultura de fora, sem olhar para dentro e sem reconhecer as coisas boas que já existem ali. Então, agora respondendo de forma direta, eu acho que a cultura, via de regra, já existe, e a gente tem muito mais que reconhecer essa cultura e ir trabalhando para um objetivo, de acordo com uma estratégia, ou para resolver problemas que estão ali. E é nessa linha, eu gosto de seguir mais nessa linha, porque eu acho que gera mais resultados e as pessoas ficam mais confortáveis também com isso. Ó, eu vou nessa linha também. Eu vou trazer dica de filme para Noite de Pipoca. Eu gosto de falar transformação de cultura com o filme A Origem, do Xará, Leonardo DiCaprio, Xarazinho, né? A Origem. Por que é o filme A Origem? Então ele é aquele cara que entra na mente, nos sonhos das pessoas, para implantar em camadas profundas da mente daquela pessoa uma pequena ideia. E essa ideia ela vai florescer. Então, cultura, ela precisa ser uma pequena ideia que eu vou regá-la por muito tempo, para que ela floresça e essa ideia não seja mais a minha ou daquele grupo de pessoas que semeou. Ela vai ser daquela pessoa ou daquele grupo de pessoas. Porque no final do dia, cultura é
a compreensão de uma sociedade de seres humanos. E aí, parte do princípio também acredito nisso. Um grupo de pessoas, nós somos aqui e criamos uma cultura. Chegamos hoje, estamos aqui e já temos uma cultura. Porque todo ser humano carrega um histórico, carrega um repertório, e a gente tem uma necessidade natural de pertencimento. Então a gente começa a se atrair. Então, assim, a galera que gosta, as guildas, as nossas guildas. Vocês As trabalham guildas, com guilda. sim. Então, assim, a galera que gosta disso, que gosta daquilo, a gente começa, através dessa necessidade de pertencimento, se aglutinar em alguns grupos. Só que aí começa a coisa bacana. Então, pequenos grupos dentro de uma organização começam a se agrupar, só que esses grupos começam a se conectar também. Então, grupos conectados com grupos, e isso vai criando uma escala. Então, só isso tudo somado vai gerar um comportamento resultante, que na verdade é a soma do comportamento das pessoas que está lá dentro. Eu gosto de falar que uma empresa é uma caixa de CPFs. Exato. Se eu esvaziar a caixa de CPF, não sobra ninguém, não sobra CNPJ é o coletivo de CPF. Sim, é o coletivo de CPF, acabou. Então, assim, pra gente, eu não gosto de criar, é de transformar uma cultura, eu preciso transformar pessoas. E aí, eu tenho uma visão pessoal. Então, primeiro, eu gosto de ajudar as pessoas a entenderem quem elas são. Então, antes de criar uma cultura, vamos tentar fixar quem ela é, porque tem uma questão também. Pode ser que esteja dentro da empresa pessoas que, na verdade, ainda não tiveram a coragem de sair, de não estar mais lá. Porque ela não teve essa coragem, não teve esse discernimento. Que, assim, tá na minha hora de sair daqui, de não estar, de não participar. Quando a gente traz essa consciência para o individual de cada um, a partir disso, a gente começa a criar uma cultura provocada por um propósito maior alinhado com as pessoas que estão lá dentro. Sim. Aí eu começo a provocar a cultura. Então, assim, eu tô criando uma pequena semente, ajudando as pessoas, botando uma ideia na cabeça de todo mundo, trazendo que a consciência individual, e a consciência individual em torno de um propósito comum, que é a semente, começa a ser regada, cuidada e motivada para que ela floresça. Só que ela vai florescer, vai ser uma árvore que vai florescer de forma totalmente orgânica. Não vai ser algo linear. Eu faço essa provocação, né? Porque várias vezes, quais são as discussões que a gente encontra, né? Vamos criar uma cultura de inovação? Né? Imagina que a empresa não tem esse mindset, e aí não é um julgamento de valor. Ali no bottom line, eu acho que algumas pessoas da empresa sempre têm essa cultura de inovação, pelo simples fato de serem conformadas. A pessoa, normalmente assim, tem um cara que acha o trabalho dele insuportável. Esse cara é um candidato a querer inovar. Sim. Porque ele acha o trabalho dele tão chato que ele fala, cara, eu preciso mudar isso aqui é muito chato, né? Particularmente isso aconteceu comigo no meu primeiro emprego, né? O meu primeiro emprego, eu era digitador. Nossa. Se existe alguma coisa pior do que isso na área de TI, eu não sei, cara. Mas, enfim, né? E qual é a melhor maneira que eu vejo da gente começar a criar cultura? Né? E se eu pegar alguma coisa bem pequenininha, talvez seja a semente que você está falando, e gerar um benefício? A partir daquele probleminha pequenininho ali, a gente mudou e gerou um benefício. Tanto para as pessoas quanto para a empresa. Uhum. Por que para a empresa? Eu brinquei, né, quando a gente estava fora do ar, né, ninguém vai ficar bravo comigo de eu ser o capitalista da mesa, né? Uhum. Porque não tem jeito, tem que sobrar inovação Dinheiro. tem que sobrar dinheiro. Ao final da inovação, tem que ter sobrado um dinheirinho no caixa. Às vezes o dinheiro nem é a espécie, né? O dinheiro mesmo, né? Apesar eu particularmente defender que precisa, eu entendo que em determinadas situações existem outros outputs. Mas a gente precisa pagar a conta. Sim. Né? Quando a gente começa a pegar esse conjunto de ações, né? Uma pequenininha aqui, outra ali, outra ali, outra ali, e a galera fala, pô, peraí, meu trabalho tá ficando melhor, a empresa começa a perceber, pô, isso aqui tá se pagando. Não é nem que tá sobrando dinheiro. A primeira percepção que a gente tem que gerar para mim é essa. Isso aqui tá se pagando. Pô, legal. Naturalmente, as pessoas mais curiosas da empresa vão começar a falar, mano, o que vocês estão fazendo aí? O que é isso aí? Deixa eu ver isso aí. E aí você começa a fomentar as pessoas. Né? Minha opinião sobre isso. A gente não
cria cultura. A gente inspira pessoas. Tem uma... Vygotsky explica isso. Tudo que você falou é zona proximal do conhecimento. Você precisa ajudar as pessoas a tangibilizar o valor para si, para poder se engajar no processo. Exato. E como inovadores, o nosso papel, na verdade, é criar essa zona de proximidade para que ela possa olhar para aquilo que você está provocando e falar, poxa, isso de verdade é real. E tem algumas outras coisas que eu acho que a gente às vezes nem fala tanto quando a gente fala nessa transformação cultural e nessas ações para estimular a inovação. A gente tem que estimular as pessoas e dar as ferramentas, tal. Só que quando a gente olha para a estrutura da empresa, a gente também tem que entender se essa estrutura, ela fomenta, ela ajuda que esse tipo de comportamento aconteça e se expanda. Vou dar um exemplo. Você está falando o design organizacional, O design organizacional. sendo um promotor ou um detrator Exato. da cultura de inovação. Exatamente. Ou de qualquer outra Interessante cultura. isso, hein? Sabe por quê? O design organizacional e a estrutura da empresa vai existir, a gente pensando nele de forma muito estruturada e com um propósito, ou não. Se a gente nunca falar de processo, por exemplo, de Ela vai se estruturação, organizar sozinha. a questão é Mas ela vai organizar existir. sozinha, mas de que jeito? Ela vai existir um né? processo, mas pode ser o não desejado ou muito longe do esperado. Exatamente. Então, é uma ferramenta incrível as ferramentas do design organizacional, e mais do que ferramenta, né? A forma de pensar e a forma de estruturar mesmo o pensamento para que a gente consiga entender o que está acontecendo, que são esses loops, e entender que talvez a forma como a empresa age seja pela distribuição de poder, de repente empresas muito hierarquizadas podem ter mais dificuldade de inovar. Por quê? Porque para um projeto ser aprovado, para ser testado, vai ter que ter 15 reuniões até chegar no diretor. Pode ter alguém aqui no meio do caminho que tem agendas ocultas, que não vai querer que isso vá para frente, porque do jeito que tá bom, né? Então, quando a gente não olha para isso, pode ser que a gente deixe de inovar, porque o processo não ajuda a essas pessoas a desenvolverem essas soluções ou expandirem essas soluções. Empresas que trabalham muito em silos, né? Empresas que cada área é uma área e você não fala de negócio, você fala da sua área dentro dessas outras coisas que estão acontecendo. E aí isso gera muita confusão. Posso isso criar gera... um exemplo prático? Pode. Ó, exemplo prático. Imagina que a cultura é um corpo humano. Uhum. Corpo humano. Então ela tem lá os órgãos, está tudo funcionando em harmonia. Quando entra um vírus, algo estranho, o que o corpo humano faz? Opa, estranho, mata. Vamos lutar contra. Estranho, mata. Quando você está falando de você inserir algo, tem um grupo de pessoas que tem um modus operandi de vida, as pessoas saem da sua casa, vão para lá, trabalham e voltam para casa. Legal. Então isso aqui já é um organismo vivo que tem comportamentos, atitudes, lida com problemas, pensa e age de forma já pré-definida. Quando você vem de fora ou vem trazendo algo de fora e fala assim, olha, vamos fazer isso diferente, a primeira reação do corpo falou assim, mata. Eu falei, é errado? Mata. Eu falei, isso aí, o que é isso? Estranho, mata. Então, eu gosto de falar que quando a gente vai fazer transformação, a gente tem que fazer abaixo do radar. Você entra pequenininho, devagarzinho, com as pessoas certas, num ambiente bem controlado, numa bolinha desse tamanho. Com o objetivo de criar aquela primeira zona proximal, que é botar o primeiro resultado no meio. Falei, puf. Tá aqui, ó, o primeiro resultado tá na mesa. Tá entregue. Porque a partir daí, a pessoa pode até não gostar de você, ou pode até não concordar com o que você fez, mas o dinheiro tá ali, ó, no meio da mesa. Ou o resultado, né? Sim. E é isso, porque é muito fácil a inovação, se não for pensada de forma estruturada, e se a gente não tomar cuidado com isso, né? Porque o novo, ele gera certo desconforto. A mudança por si só gera desconforto também. Então, se a gente não olhar para como a gente faz as coisas, estruturar isso minimamente bem, e aí eu acho que cada empresa vai ter o seu jeito de fazer isso, né? Isso é bom falar, porque não tem receita de bolo. E às vezes achar por que tem receita de bolo, não tem receita de bolo. e por querer copiar o modelo XPTO da empresa que é case de sucesso, mas é case de sucesso para ela, né? A gente tem que construir os nossos cases de sucesso com base nas nossas pessoas, no nosso conhecimento. Isso até é uma coisa que eu tô falando mais esse ano na EPTV. Vamos construir os nossos cases.
Porque não adianta a gente querer olhar para a empresa X, que está no nosso mesmo setor, porque não são os nossos clientes, é diferente. Você pode se inspirar. Inspiração é bom. Legal. Sim. Agora, entendi como que eu aplico no meu contexto. E às vezes até se é isso, sabe? É isso que a gente tem que fazer. Porque é uma coisa que eu fico me questionando muito. Às vezes a gente gasta tanta energia tentando copiar do nosso jeito, mas às vezes não era isso que a gente tinha que fazer. A gente tinha que... E é até um incômodo que eu tenho, puxando um outro assunto, aí vocês depois me puxam de volta. Mas assim... Fica à vontade, vamos lá. Uma coisa que me deixa muito saturada, falando de ou mudança, né? Porque mudança tem que ser orientada a algo. Às vezes é só uma cópia. A galera quer inovar, mas quer copiar. E eu sinto falta dos movimentos de inovar para criar. Legal. Porque a gente tá num momento muito único. A gente tá, né? O pessoal fala isso até, criando coisas. A gente tá num momento histórico único. Seja falando de... A gente é a nova revolução e tá na nossa geração. É a gente que vai construir. Exato. A gente tem que parar de jogar as coisas para a próxima geração. Não, é a gente, todo mundo junto, independente de geração. Até porque a gente tá num momento que ou a gente pensa de fato em coisas novas... A geração que eu digo é todo mundo vivo. Todo mundo tá vivo agora nesse momento. E aí eu sinto falta disso. De assim, gente, vamos pirar um pouco e criar coisas e olhar para referências diferentes... Dentro de inovação, dentro de gestão da mudança, dentro, seja lá o que for, sabe? Eu vejo muita inovação que nada mais é do que cópia. Então, mas fazendo um contraponto, Carol, apesar de concordar com você na questão da cópia, praticando um pouco do que o design pede pra gente, né, da empatia, né? O que eu vejo? Eu acho que a cópia acaba sendo um benefício, acaba sendo um artifício que as pessoas usam para ter um alvo. Porque quando você está inovando, você não tem um alvo. Né? Do tipo assim, puta, eu vou... A não ser que você, do tipo, sei lá, crie alguma coisa. Cara, eu vou melhorar esse processo. Isso aí para mim tá muito mais relacionado à melhoria de processo, né? Tudo bem, pode ser classificado como inovação? Pode, H1. Mas imagina que eu quero algo mais inspiracional, né? Eu quero um target. Você copiar algo leva inconscientemente a você pensar que tem um caminho. Tem um caminho até lá. Conectando com o que o Léo falou. Cada caso é um caso, né? Mas não é obra do acaso. Não. Inovação é um processo. Inovação é um processo que pode ser repetido. Ele é repetível, né? Então, eu acho que as pessoas usam o artifício da cópia para ter algo onde se balizar. Pelo menos para saber assim, sabe aquela história que a gente faz lá na Performa muito de definir o guardrail? Cara, vamos definir o guardrail. Ó, eu não posso cair para cá nem para cá. Aqui nesse meio é experimentação. Eu não sei se o caminho é para a esquerda, se é para a direita, mas vamos achar uma trilha aí no meio. Pode ser que a gente bata numa pedra? Pode, e isso vai acontecer. Aí a gente vai parar e falar, o que a gente vai fazer aqui? Vamos desviar para um lado, para o outro, por cima, vamos fazer um túnel. E aí são as decisões do processo de inovação, que a gente tem ferramentas para isso. Sim. A gente tem, basicamente, né, a gente repete bastante isso. A gente usa o quê? Design Thinking, Lean, o Lean IT, o Lean UX e o Ágil. São os 4 frameworks que a gente usa para ajudar a gente a resolver problemas de inovação ou não, mas é que no contexto de inovação eles são muito mais perceptíveis, né? Então eu não invalido a cópia, mas você fazer o to be da tua empresa, né? O as is de outra tende a não funcionar. Mas justamente, né? Porque uma coisa é você tomar como referência e pegar de inspiração. Até porque justamente a gente tem que se balizar. Como que a gente sabe? Uma coisa que eu falo muito lá é assim, gente, se der certo, qual que é o indicador de sucesso? Métrica. Porque a gente tem que saber como que a gente sabe se tá dando certo ou não durante essa jornada de desenvolvimento. E aí a gente recorre ao mercado, a gente vê indicadores e metodologias, a gente pesquisa e tal, e a gente vai... Só que no final a gente vai entender se pra gente aquilo funcionou, né? Mas é justamente isso que me incomoda, porque, pelo menos na minha experiência, e vendo, né, fazendo muito benchmark, e nessas minhas experiências com inovação em empresas diferentes, eu vejo o pessoal simplesmente querendo olhar para empresas que
que atingiram esse patamar de inovação e falar, vamos fazer igual. E não é assim que funciona. Por isso que a gente tem que ter ousadia, tem que ter coragem, resiliência e todas essas características. Porque a gente vai ter que descobrir o nosso jeito de fazer as coisas. Sempre se baseando, tendo algum Posso dar uma indicador. viajada? Posso dar Sempre. Bora. Vou viajar. Bora. Então, vamos Padre lá. do balão, né? Padre do balão. Vamos ativar o modo padre Já do balão. já você vai pro Comunidade do balão. a comunidade do Eu balão. acho que é válido Aqui, essa ó, comunidade. olha só que interessante que a gente está falando, né? A gente está falando que as pessoas acabam querendo copiar. E aí eu coloco aquela necessidade do ser humano de falar assim, pronto, fiz, tá pronto, acabou. Ó, terminei. É, início, meio e fim. Início, meio e fim, terminei, tá pronto, Uhum. agora eu posso descansar. Então assim, da onde veio isso? Veio do processo de revolução industrial que nos trouxe até aqui. Que tinha começo, meio e fim, faço isso, a excelência, tá pronto. Uhum. Então quando você atingir a excelência daquele processo, você chegou no topo. Só que o problema é que essa nova revolução que nós estamos vivendo, que essa revolução do conhecimento, ela não tem forma. Esse é o que é o E problema. ela não tem fim. E ela não tem fim. Então, assim, não tem tá pronto. A gente rodou um estudo de inovação, a gente vai rodar de novo esse ano, você vai ser convidada. A gente conversou com 36 empresas. Eu tive a grata felicidade de poder conversar com todos esses heads de inovação, pessoas que estão à frente de inovação dessas empresas. Qual que foi assim, Léo, o que você achou? O que você conclui? Primeiro, me deu muita tristeza. Por quê? Porque o Brasil, e aí trazendo, a gente tem poucos núcleos de pessoas que estão à frente de empresas que querem inovar, pessoas que estão à frente da inovação, que se conversam. Então tem muita gente copiando o case gringo e querendo colocar aqui dentro. Isso já é uma tristeza. Sim. E aí, você começa a observar que as pessoas que estão à frente dessas áreas de inovação, elas têm nível de profundidade do que é inovação diferentes. Então, tem gente que acha que fazer funil de ideia e fazer programa de conexão com startup é ser super inovador. Tem outro que acha que é abrir uma sala colorida. E tem outro que não, que está querendo focar na cultura, na espalhar a autonomia para que as pessoas criem uma coisa mais orgânica, descentralizada. Então, assim, tem níveis diferentes, né? Só que o que mais me incomoda é que existe a ausência de um grupo dentro das organizações que tenha o mapa grande. Por quê? Eu posso começar fazendo funil de ideias? Eu posso começar, mas é Que é a minha opinião. etapa. É uma etapa que vai ser medida, que vai ser utilizada com um propósito para levar você para a segunda etapa, para a terceira etapa, para a quarta etapa. Então, o que mais, a minha opinião pessoal, que eu vejo nas empresas, é que falta essa visão estratégica da inovação. Às vezes porque falta até a estratégia. Sim. Né? E isso é muito triste, porque aí a gente cai naquelas zonas da inovação que a inovação serve a quê? A quem? Pra quê? E ficam aquelas iniciativas isoladas que ninguém entende e não dão Perde resultado. força. E E aí a aí inovação fica cria um descredibilizada. estigma, né? Tipo assim, tá vendo? A inovação não funciona aqui. Eu avisei. Aí pega aquele Sim. pessoal que tava ali no contra, fala, avisei, falei, isso ia dar errado. Isso aqui não funciona no nosso mercado. A gente Nossa. a questão que a Carol trouxe, né? Às vezes a empresa não tem a estratégia. Eu acho isso pouco provável. Vamos tratar como uma hipótese, né, que você está trazendo, que as empresas, que em alguns casos faltam a estratégia. Eu acho que existe um corte de faturamento, nem é muito alto. Dificilmente você vai pegar uma empresa que fatura aí acima de 50, 100 milhões ano, né? Ou seja, não é um recorte tão grande de faturamento que não tem estratégia empresarial. Mas Podemos... estratégia de inovação. Calma, aí vamos lá. Então, a estratégia da empresa. Beleza. Como que a gente desdobra a estratégia da empresa? A empresa tem os objetivos. Ela tem os objetivos aspiracionais dela, mas ela tem os objetivos táticos também. Né? Não interessa o que ela usa. Não sei como é que ela gere isso. Né? Se é com Balance Scorecard, se é com OKR, enfim. Eu tô falando assim, há uma estratégia. Se a empresa não tem... vamos pegar um cenário. A empresa não tem estratégia. Isso para mim é assim, é o melhor dos mundos. Mato alto.
Porque aí qualquer coisa Isso, que você sim. colocar, ela Vamos tá ótima. começar. Exatamente. Vamos Você botar. Você jura que ela apareceu? Vamos botar a roda. Não, mas eu vou. Gente, foi uma entidade. Assim, A entidade O que que passou aconteceu? A Cris, quando ela quer que a gente comece a fechar. ela começa a aparecer Ela ali. começa a aparecer. Já Mas a gente nem começou Não, ainda. mas calma. das coisas que eu queria falar. A gente nem começou Fiz ainda. aqui, ó, gente, aqui minhas anotações aqui não chega. Não, mas a gente ainda tem um ponto, alguns minutinhos aí que a gente pode ir. Mas é sempre assim. O papo flui muito. Por isso que eu tava com tanta saudade de gravar. Mas o que eu tava falando. Então, quando eu vejo uma empresa sem estratégia, é mato alto. Porque eu acho que a gente pode começar a influenciar. Realmente, eu sempre já discuti isso algumas vezes. Eu acho que tem uma oportunidade dentro da área de inovação de alguém especialista. Talvez a gente possa até começar a pensar nisso, em criar um produto de inovação para empresas muito pequenas. Porque olha onde a gente fala muito de startup, de inovação. Em startups, que normalmente é caixa zero, e em empresas gigantescas. Que nesse cenário do caixa zero, tomando como parâmetro caixa zero, a gente pode dizer que essas empresas são caixa infinito. Apesar, obviamente, saber que nenhuma empresa tem caixa infinito, né? E as empresas que estão no meio não aqui disso no aí. meio, mas assim, sabe, do meio para baixo ainda, né? O que a gente pode ajudar essa galera a falar de inovação? Por exemplo, vou pegar um exemplo do meu dia a dia, assim, o cara que tá vendendo esquadria de alumínio para mim. Pô, ele tem uma serralheria relativamente grande, né? Será que esse cara tá falando de inovação? Não sei. Se eu tivesse que apostar, eu apostaria que não. Mas alguém já provocou ele? Existe esse produto no mercado? Imagina que ele não foi atrás. Eu tenho que conseguir sensibilizar esse cara de alguma maneira de que ele precisa falar de inovação. Então, beleza. Tô falando do cara da serralheria. Vamos diminuir esse contexto. Vamos pegar o seguinte, uma empresa gigante que tem várias áreas com um budget semelhante ao da serralheria. Então eu tenho várias serralherias dentro de uma empresa. Pode ser que algumas estejam usando inovação na veia e outras não. Como é que eu sensibilizo esse gestor? Posso trazer uma? Porque não adianta trocar o gestor. Trocar o gestor é fácil. Que, ó, ela serve, na minha opinião, para todos os níveis. Tem uma provocação antes. O empresário, a equipe que está ali na liderança da organização, ela tem que fazer uma pergunta no início, antes de fazer a estratégia. Foi como nós queremos nos comportar. Eu quero ser a ponta da lança, eu quero estar entre os 10 primeiros, ou eu só não quero morrer, eu não quero ser pego de surpresa. Que se ele responder e se ele se posicionar num desses 3 lugares... Tem plano de ação, né? A partir daí, a estratégia dele se coloca... Sim, e aí tem desdobramento. Um núcleo de inovação. Isso até me lembra aqueles modelos da BCG, os modelos de inovação, porque, por exemplo, se ele quer ser a ponta da lança, o pioneiro, ele vai ter que ter aquele modelo muito parecido com o que a Apple já foi. Isso. Né? E aí, Ele vai até estar uma sempre na referência legal. fronteira, ele vai estar sempre na fronteira da tecnologia, ele vai estar olhando fumaça, ele vai estar olhando, puta, tem fumaça, eu vou lá para ver. Vai ter que ter uma galera que estuda melhor futuros e sinais e que entende de funil de futuro. Ele vai correr mais risco, mas a chance dele ganhar muito é muito grande. Porque essa pergunta né? é importante. Porque ele tá correndo mais risco. Para cada um dos 3 tipos, existe um nível de engajamento. Não, as pessoas vão ter que se engajar. Porque se eu quero ser a ponta da lança, eu tenho que ter um perfil de risco, de tomada de risco. Se eu quero estar entre os primeiros, eu tenho um perfil de competitividade. Assim, eu tenho um perfil disruptivo, eu quero ser o pioneiro, eu quero estar à frente. Tem que ser alguém que tá disposto a, vamos fazer cerveja? Vamos. Então, tipo nós, assim, né? Tipo, vamos fazer, será que dá? Dá. Aí fez uma semana, né? Tipo, vamos fazer. Sim. Então, a galera é disruptiva e quer liderar e tá comprometida com isso, porque isso vai gastar energia. E aí vale lembrar que não é só o time estratégico. A gente tem que convidar a equipe toda. Gente, a gente quer ser isso aqui. Líder. E olha como isso impacta os processos e o design organizacional, né? E isso é uma dificuldade que eu vejo, do tipo assim, outro dia uma amiga minha me chamou no Instagram, porque a empresa que ela trabalha
tava anunciando uma vaga de inovação. Aí eu, tá bom, me fala mais dessa vaga, tal. E contrataram uma consultoria para criar essa vaga, né? Para ajudar a criar a vaga do LinkedIn. Job description. Isso. É. Aí ela começou a me falar, e basicamente essa pessoa tem que saber tudo de inovação, desde a parte mais processual. Todos os cursos que estão disponíveis no mercado. Tudo. E é aquela discussão do assim, você tem que saber Scrum, você tem que saber Safe, você tem que saber tudo, mas não vai usar nada. Isso, mas então tem não que- é uma vaga de inovação, é uma vaga de head de agilidade. Justamente. Aí eu falei assim, tá bom, mas qual que é a senioridade desse cargo que tem que saber tanta coisa? É um analista sem senioridade. Então, Como olha, que ele vai ter que gastado vaga. Vou te investido? falar palavrão? O nome é PQP, né? Não, sei lá, gente. Não, o nome é PQP. Então, beleza. Tipo, aí daí você conclui, aí é contigo. Agora Não, o seu sei lá, cérebro gente. limite. Tá bom, então. Vocês já viram aquelas vagas arrombadas? É tipo Não, uma vaga. esse perfil é ótimo. Vaga arrombada de inovação. E ela falou assim: a gente não consegue contratar. Eu falei: é óbvio que vocês não conseguem contratar. Que merda de vaga é Você tem essa? um júnior que investiu horrores de investimento em tempo de conhecimento para um dinheiro desse tamanho. E pra mim, isso é o sintoma. O que tá acontecendo ali? É vaga muito bom, eu arrombada não isso aí. lembrava Ó, disso, o cara, é LinkedIn muito tá bom. cheio. E aí você olha e você provavelmente é uma empresa que quer inovar. Eles devem ter isso no estatuto da empresa, e sei lá o que eles fizeram. Deve ser essas pataquadas aí, né? E aí, A gente nem conseguiu entrar nesse tema, que é a inovação de Ai. parede com a inovação na prática, né? É a cultura na chama parede. de novo pra gente A conversar. cultura na prática é a cultura que tá na parede, que a pessoa fala missão e valores da empresa, que é a cultura que tá no papel. Aqui tá na prática, é tudo diferente. Ai, tantas coisas pra falar sobre isso, enfim. E aí eu falei, e gastaram dinheiro pra criar essa vaga que é uma vaga horrível, e eles não vão conseguir contratar, a não ser que a pessoa não entenda as implicações de trabalhar ali, né? E aí eu vejo que é muito isso, a empresa que quer fazer tudo de inovação, né? E no final das contas não vai fazer nada. Porque para você ter, vamos falar aqui, por exemplo, de funil de startup, vai. Você tem que ter características muito específicas. Você tem que ter uma pessoa que conheça como funciona o ecossistema de inovação e tenha essa entrada, que saiba avaliar quais são os indicadores de tração de uma startup para você saber o quanto que você vai investir. E é muito técnico isso. Agora, se a empresa não sabe que esse é o foco que ela tem que ter, como que eles vão contratar? Então, saber responder essa sua pergunta, usei uns exemplos meio bobos aqui, né? Só para tangibilizar, mas saber responder isso impacta diretamente o design organizacional, os processos e a relação com o RH na área de contratação, por exemplo. Se eu tenho esse conhecimento né? em casa, se eu não tenho. Aliás, impacto em RH, galera, do tipo assim, pra mim, qualquer ação da empresa tem impacto no RH, porque muda o perfil das pessoas que a gente precisa. E aí eu tenho que começar a tomar decisões. Eu vou treinar, vou substituir, vou fazer uma área nova. Do tipo, são decisões e se tornam decisões extremamente estratégicas. Exato. Alinhadas com o design organizacional, alinhadas com a estratégia da empresa, alinhadas com a estratégia de inovação, né? Quando a gente começou a conversar, né, sobre você vir bater esse papo com a gente, né, a gente ficou naquela dúvida, inovação, desenho organizacional, cultura, essas coisas são uma coisa única. Elas são uma coisa única, né? Do tipo, a cultura de inovação é que, do tipo, uma empresa de TI nova, a gente já cresceu com um desenho organizacional e com uma cultura voltada para a inovação. E mesmo o nosso desenho organizacional vem passando por modificações. Esse ano estamos Né? transformando. A gente esse ano tá de novo mudando o nosso desenho organizacional. E não é porque a gente quer inovar mais. A gente já tem uma cultura de inovação no nosso DNA. A gente tem isso para mim é uma crença da empresa. Né? É mais do que uma cultura, é uma crença nossa. O que me trouxe até aqui não é o que vai me levar até lá. Sim. Então, olhando o futuro, porque no fundo a gente falou que ia falar de futuro e falou pouco, né? A gente está o tempo inteiro olhando o futuro. Né? A ambidestria, né? A ambidestria que a gente pratica, que a gente acredita, é exatamente essa. Eu tenho, todas as minhas ações são no presente. Você controla. Isso é óbvio, né? Todas as minhas ações é base, o futuro é o desejado, mas o são no presente. Só que o reflexo é só no futuro. Sim, exato.
eu posso estar ganhando muito dinheiro agora e caminhando pro Vale da Morte. E ganhando muito dinheiro mesmo. Aliás, né, A icônica da Nokia versus Apple, né? não, e quando os sócios querem maximizar retorno financeiro da empresa, erroneamente, uma das primeiras torneiras que é fechada é a torneira do investimento. E eu tenho uma tese, eu não chamo mais de hipótese. Empresa que não investe morre. Ponto. Porque o risco maior não é você ter ações e arriscar de fato. O risco maior é você não fazer nada. Isso. Porque aí sua morte está garantida. Porque Exato. não muda. Né? Inclusive, o próprio processo de transformação cultural, a gente acha, né, às vezes que tem começo, meio e fim. E ele, na verdade, tem que ser constante, porque a empresa precisa responder aos desafios a todo momento. E cada hora é um desafio diferente, vindo de lugares diferentes. Então, esse processo, ele é constante. Porque se uma empresa é um conjunto de pessoas... Então, a gente vai precisar fazer parte 2, mulher. Não vai ter A jeito. gente vai fazer uma série. Não, vamos. Agora a Netflix tá na Vamos hora, transformar. lança tudo de 8 episódios. Vamos transformar. Se tiver, se tiver... Quantos likes vocês querem? Quantos likes? Vamos Quantos botar a likes? Se meta? tiver Mas você meta vai de ajudar a like- divulgar? Vou. Então vamos, se a gente chegar... Você chuta mais, então. Chuta aí, quanto você Chuta quer? essa. Deixa eu ver o tamanho da sua ambição. 1000 likes? Boa. Cara, eu juro... É bom? Não juro sei. que eu pensei em 1000. Vamos fazer o Cara, seguinte? Se pensamento. tiverem 1000 likes, a gente grava outro episódio. Tá bom. Beleza? Beleza. Aí a gente pode falar Fechado. de futuro, porque é até uma coisa que pra eu gente, tava falando, a né? gente fala de futuro. No episódio futuro, vamos falar de futuro. Pronto. Não, Talvez porque- já seja o presente. Não, mas ó, a relação, eu vou até... Vocês conhecem Thomas Frey? Ele é um futurista, assim, eu gosto muito dele, assim, não de tudo dele, né? Mas ele fala uma frase, eu vou tatuar essa frase, porque eu gosto de tatuagem, né? E ele fala assim, ó, o jeito que você imagina o futuro muda suas ações no tempo presente. Né? Portanto, não é apenas o presente que constrói o futuro também constrói o presente. Então, quando a gente Legal. fala de estratégia de inovação, quando a gente fala, e não só de estratégia de inovação, quando a gente fala das coisas que a gente está fazendo hoje, como que a gente está imaginando esse futuro? De uma lógica utópica, distópica? Porque se as pessoas acharem que a empresa vai morrer, por exemplo, você acha que alguém vai fazer alguma coisa para manter a empresa? Alguém vai se preocupar com inovação, sabe? Então essas coisas impactam de forma muito enorme, assim, o que a gente está fazendo hoje. Sim. Por que a gente está fazendo esse bate-papo? Porque de alguma forma a gente acredita que isso no futuro vai impactar, vai ter alguma coisa. Né? Que de repente não é só o dinheiro, E o fato de né? olhar para esses futuros possíveis muda o nosso presente e a gente entra no buraco de minhoca. É. Que aí é um loop. Então tudo que a gente criou, será que é uma consequência? O padre do balão já fez a referência. E a gente brincou fora que a gente vai criar a comunidade do balão, porque a gente encontrou Vamos. hoje a freira do balão. Então agora a gente já tem o padre, temos a freira do balão. Vamos criar a comunidade do balão. Não, mas Carol, é necessário. Cara, sensacional o bate-papo, assim. Eu Foi. tava irritadíssima, mas viu como Então, flui. mas é a pergunta que eu quero fazer, ó. Afinal, pra gente encerrar o episódio. Você começou irritadíssima com a gente. Ai, quem vê pensa, E né? a- Que eu sou... Cara, Tá chorando. E agora? Como é que você tá? Aliviou um pouco? Podemos baixar do irritadíssima para irritada? vou pensar no caso, se Boa. tiver 1000 likes, aí eu respondo no próximo. Beleza, então. Carol, muito obrigado Ai, eu por que ter agradeço. vindo bater ter esse bate-papo com a gente. Foi muito legal. Foi do jeito que eu imaginava. Quando eu vi Ai, aquele que teu bom. story, eu falei, cara, esse bate-papo Não, e vai ser acabou o ótimo. tempo muito rápido. Muito rápido. Acabou. Não, a gente passou um pouco até. Tá errado. Bom, mas vamos lá, galera. Quem ficou com a gente até o final já sabe todo aquele rolê. Curte, compartilha, ativa o sininho. Quiser fazer uma pergunta pra Carol, bota aí nos comentários Olha a que a gente meta lá, faz 1000 chegar likes, até hein? ela. Olha a E meta ela lá. falou, se chegarmos a 1000 likes, a gente vai ter outro bate-papo com ela. E a Beleza? gente faz o desafio do Moonwalk. Boa. O desafio do Vixe, olha, Moonwalk da botou mais inovação. uma O vez. walk da inovação. Vocês Vamos Vocês só nessa. vão saber o que é esse desafio, o contexto disso, se tiver 1000 likes pro novo. Então, beleza. Moonwalk da inovação. Galera, PQP, performa que pode. Porque você pode performar. Valeu, Um abraço, galera. Valeu, tchau, Abraço. tchau.